Hoje eu vou falar de um produto que vai realmente auxiliar no seu processo de emagrecimento de uma forma como você nunca viu antes. Eu sou o Otávio Frasson, técnico de nutrição esportiva, e hoje eu vou falar sobre o DNF10, que possui propriedades benéficas para a perda de peso, podendo ser usado para prevenir o ganho ou até mesmo reduzir o peso corporal, em especificamente o acúmulo de gordura naquela região abdominal, o famoso pneuzinho que eu sei que incomoda muitas pessoas. E pode ser recomendado como um suplemento alimentar anti-obesidade dentro de uma classe que nós chamamos de ingredientes sacietogênicos, por aumentar a sensação de saciedade. O DNF10 é composto por uma seleção específica de peptídeos com ações nos mecanismos reguladores da fome e saciedade para assim promover o controle da sua ingestão alimentar. Então, basicamente, ele vai fornecer para nós uma reação psíquica em relação ao processo de saciedade com as mesmas comidas que normalmente nós já comemos e talvez você não se sentia tão saciado assim. É uma fração ativa de peptídica que nós chamamos de uma hidrólise de proteínas de Saccharomyces cerevisiae, uma espécie de levedura que tem sido usada há milhares de anos em panificações e fermentação em seus processos de fabricação dos alimentos dentro das indústrias. Posso até ter pronunciado de uma maneira errada, mas vocês viram aqui a forma como realmente esse peptídeo é chamado. E a sensação de fome, ela aumenta à medida que a glicemia diminui no nosso corpo. Ao mesmo tempo, após o processo de digestão, o estômago secreta a grelina, que é o hormônio da fome. A grelina basicamente é um hormônio que tem a sua relação de peptídeo sendo produzido no processo gastrointestinal, que funciona como um neuropeptídeo do sistema nervoso central. Então a grelina é um peptídeo que assim que ela é produzida, ela se liga no sistema nervoso central, fazendo assim uma ação onde a grelina substitui progressivamente o efeito da leptina, conhecido como o hormônio do apetite. Então, assim, é o hormônio que acaba levando para nós a regulação de o quanto você está com fome e o quanto você está sem fome. Por isso que é chamado o hormônio da fome. E, de fato, a leptina atua como um medidor da regulação do longo prazo no balanço energético. E a leptina é liberada no sistema circulatório pelo tecido adiposo em função das suas reservas de energia. Quanto mais tecido adiposo, mais secreção de leptina. Dessa forma, você entende que a secreção da leptina é um balanço totalmente desregulado quando você tem um acúmulo de gordura alto. Então, por muitas das vezes, as pessoas que tendem a ter um acúmulo de gordura excessivo em seu corpo não conseguem atribuir uma alimentação adequada por estar sempre passando por uma correlação de fome em que você não está com esse ciclo digestório bem equilibrado. Essas disfunções peptídicas relacionadas ao hormônio de saciedade e ao hormônio de fome faz com que a pessoa que tem um alto acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, não consiga entrar num parâmetro de controle digestivo. E assim, muitas das vezes, acaba até mesmo desenvolvendo uma compulsão alimentar. Compulsão essa que a pessoa simplesmente come e depois não entende o porquê que está passando por um processo de ganho de peso ou até mesmo o início de obesidade. Mas é por causa desses hormônios que estão totalmente desregulados. E o DNF10, como todos os estudos já demonstraram, ele entra nessa relação de ingredientes sacietogênicos para trazer a saciedade em você, regulando principalmente a produção da grelina em conjunto com a relação da leptina. Então, dessa forma, ele induz o seu processo metabólico a entender que essa parte e essa queda glicêmica não vai ocorrer com tanta frequência, fazendo com que assim você se mantenha com uma sensação de saciedade durante um período muito maior e muito mais longo, o que vai evitar com que você tenha gatilhos mentais que façam você errar na dieta ou façam você ter uma compulsão alimentar que faça você comer algo de forma desenfreada, o que vai acabar prejudicando muito a sua questão estética e principalmente a sua saúde. Por isso que o DNF10 ele tem essa ação com a grelina para realmente fazer essa conversão. E lá no começo do vídeo eu comentei para você, dando essa explicação, de que você vai entrar num processo de emagrecimento diferente de algo que tudo que você viu. Porque é diferente de um termogênico, onde ele simplesmente vai acelerar o seu batimento cardíaco, vai te deixar num
estado de sistema nervoso central muito ativo, que eu sei que tem muitas pessoas que não se dão bem com isso, principalmente para as pessoas que já estão num grau de obesidade, porque muitas das vezes já existe uma desregulação na pressão arterial, então tomar estimulante não é interessante. O DNF10 ele vai fazer esse papel para começar a controlar o seu processo de saciedade e fazer com que, na dieta que você está, que passa pelo processo de déficit calórico, que é uma dieta onde, por muitas das vezes, a restrição do fornecimento de energia e de comida atingem tais gatilhos, esse produto vai entrar exatamente para que você coma a quantidade necessária de nutrientes e de macro para a sua dieta, fazendo com que você se sinta realmente super saciado, sem que você precise sempre estar beliscando coisinhas extras na dieta, que a gente sabe que numa longa escala isso faz toda a diferença. Então aproveita, entra no site aqui da Farmácia Barbosão ou já clica no carrinho e adiciona ele para que você consiga sempre estar passando pelo processo de emagrecimento da forma mais inteligente e sem agredir nenhuma parte da sua taxa fisiológica.